Tá, vamos lá. Vocês colocaram a parte romântica, bacana do chamado. Ai, ser pastor é maravilhoso, ser pastor é joia, que é a coisa mais privilégio que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Amém. Vamos lá. O que é ser pastor no dia a dia, a tarefa? A primeira tarefa do dia, a última tarefa do dia. O que vocês têm para dizer aqui para quem está acompanhando a gente agora? O que é estabelecer, implantar e desenvolver uma igreja? Como é que a gente começa o dia na implantação e desenvolvimento de uma igreja, pastora? Orando. Orando, o que nos sustenta é a oração. Então, quantas vezes nós chegamos cansados, arrebentados. Hoje foi um dia desses. Acordei cansadíssima. Mas o que você faz? Você dobra o joelho, você ora e aquele renovo vem. Você fala, pronto para outra, vamos. Então, vamos lá. Antes de gravar vídeo, antes de arrumar o cabelo para ir para o púlpito, todo lá. Antes de preparar o sermão, oração. Oração. A igreja nasce debaixo de um espírito de oração e ela é completamente dependente da oração. Da oração. Bispo, eu sou muito suspeita de falar da sua pessoa. Fica até difícil porque parece que a gente está aqui, né, tentando fazer média e não tem média entre a gente. Você sabe disso. Mas para mim foi muito importante a referência que a gente sempre teve. Que é um fato bem duro que aconteceu. Anos atrás, gente, o bispo do nada chega e fala assim, a partir de hoje, das 8 às 9, todo mundo que trabalha aqui vai ter que orar nesse lugar. Eu com a Luísa pequena, tinha acabado de vir para o Ministério Integral, que alguém me fala, você vai ter mais tempo com a sua filha, você vai ter mais tempo para cuidar da sua casa. Essa aí foi a primeira. Olha como alguém chama você para um trabalho, gente, falando que você vai ter mais tempo. E aí chega e diz, das 8 às 9, todo mundo aqui orando. Naquela hora, passou um filme falando, eu vou ter mais tempo ou menos tempo, e naquela hora o Espírito Santo falou, você não vai discutir, você vai obedecer. A disciplina daquilo trouxe a disciplina da minha vida. Ninguém precisa me falar que eu preciso orar. Ninguém precisa me pedir, você vai orar, porque aquilo já está dentro. E quantas vezes a gente chegou aqui e te viu como? Orando. Então eu acredito que nesse desafio de desenvolver a igreja, a gente vai desenvolver discípulos muito mais por aquilo que eles veem. O exemplo... que a gente fala. Tem um livro do Hernandes Dias Lopes, Rafael, que é Aprendendo a Orar com Quem Ora, né? Porque às vezes a gente quer aprender a orar com quem não ora, né? Ou seja, tem muita teoria de oração, né? E a oração é uma prática diária. Rafael, o desafio de congregar, vamos lá, a agenda, de concordar a agenda do pastor com uma agenda de oração. Se o pastor bobear, ele não ora? Com certeza. Com certeza. Tem dia que se a gente descuida, o pessoal não imagina isso, mas se descuidar, naquele dia não ora. Se o pastor não vigiar, ele se torna um administrador, e somente. Ele tem que ser também um administrador, ele tem que cuidar das coisas do reino com zelo, com sabedoria, mas a rotina, a agenda do dia a dia, atender pessoas, cuidar da estrutura da igreja, se o pastor bobear, ele não tem uma vida de relacionamento com Deus, que é a oração. Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz assim, se nós vivemos, nós andamos. Se nós vivemos no Espírito, nós temos que andar no Espírito. Uau! E aí nós entendemos que é uma vida de relacionamento e é um cuidado, é um zelo, é diariamente. Então talvez tinha gente que começou a assistir esse podcast que falou assim, eu vou anotar 7 dicas e princípios e passos para que eu possa implantar e desenvolver uma igreja. E aí vocês vêm aqui, a nossa primeira tarefa é falar sobre oração. Eu acho que é o próprio Espírito Santo guiando isso em nosso meio, não é verdade? Com certeza. É o próprio Espírito Santo que vai ajustando isso em nosso meio. Eu escrevi esses dias, eu fiz uma postagem esses dias sobre a agenda de Lutero, que é um tema bem interessante. Ficou registrado, né, na história do pessoal que fez a biografia de Lutero, que os dias em que ele tinha a agenda mais apertada em tarefas, era o dia que ele tinha mais tempo de oração. Ele invertia a mão, né, de muita gente, que a gente fala assim, hoje eu não tive tempo de orar, porque eu estava com a agenda muito complexa.
E na biografia de Lutero diz que os dias em que ele tinha mais agenda, ele reservava mais horas para orar. E é um contrassenso quando alguém perguntava para ele, mas e aí, o dia que você está mais ocupado, você preenche mais horas com oração. E ele falou, o dia que eu estou mais ocupado é o dia que eu preciso ser mais efetivo. E essa efetividade do ministério nasce na oração, não tem outro caminho, né? A efetividade do ministério nasce na oração. E aí a gente tem aqui 2 exemplos para dar. Primeiro esse de Lutero, e o segundo, quando em Londres, Charles Spurgeon, ele tem lá o seu ministério de oração, né? Ele é o príncipe dos pregadores, e todo mundo quer conhecer. E aí, quando vão uma vez visitar lá, né, o lugar onde ele pregava, a sua igreja onde ele pregava, conta-se que ele falou assim, eu vou te levar para conhecer as caldeiras da igreja, né? E a pessoa pensou que ela ia conhecer uma caldeira, né, que podia produzir aquecimento, né, o calor, porque é um lugar frio, né? E quando ele leva essas pessoas a uma sala abaixo do púlpito, onde sempre, enquanto ele pregava, haviam intercessores em oração, pessoas em oração. Então, não existe implantação, desenvolvimento de igreja, a não ser pela oração. Essa é a nossa primeira agenda, a agenda da oração. E hoje, se não passar nessa, bispo, não tem como passar nas demais. Às vezes as pessoas querem o segredo de uma igreja que avança, que cresce. Aí você chama ela para o segredo e ela fala assim, o que tem para hoje? Aí você fala, tem oração. Não, mas eu quero outras coisas. Não virão outras coisas se não tiver a base. A base da oração. Se nós observarmos o ministério de Jesus, ele começa no deserto, e ele conclui na cruz. No deserto ele inicia com relacionamento, e na cruz ele conclui com relacionamento. Pai, está consumado. Iniciou com oração, concluiu com oração. A base de todo o ministério de Jesus foi oração. Após os milagres, certa feita eu li um livro, e nesse livro dizia o seguinte, muitos de nós, quando vemos grandes milagres acontecendo, depois dos cultos, nós marcamos um lugar para nos relacionarmos, para comermos. E Jesus, após a multiplicação dos pães e peixes, ele subiu ao monte para orar. Olha só. Essa é a diferença do ministério. É a busca por ministério, né? A oração é a chave. Quando a gente pensa nisso, né? Quando Paulo vai avançar o seu ministério, levar o seu ministério, pela primeira vez o evangelho vai ser pregado em terras europeias, né? Quando ele cruza a fronteira da Macedônia, saindo da Ásia, né? E passando a pregar na Europa. A Bíblia diz que ele procurou em Atos 16 um lugar de oração. Ele é levado lá por uma revelação, e ele procura um lugar de oração. Ou seja, como é que eu vou começar a igreja aqui? Como é que nós vamos iniciar a igreja aqui? E aí ele começa a igreja, justamente, fomos a um rio, onde imaginávamos haver um lugar de oração. Sim. Ou seja, é a oração que faz nascer. O que a gente tem hoje, e acho que é muito legal a gente estar estabelecendo isso nesse momento, é porque as pessoas elas estão procurando a estética e não a genética. Show. Né? A aparência e não a essência. Então, assim, ele assiste aqui talvez um podcast como esse, ou de tantas outras pessoas, porque você vai ter os segredos, você vai ter os princípios, você vai ter os macetes. E o que a gente quer aqui é justamente diferenciar isso. Nós estamos aqui para revelar os princípios do reino, e que implantam a igreja, não como negócio, não como meio de comunicação, mas como um organismo vivo e cheio do Espírito. Enquanto a gente está gravando aqui, né, as pessoas vão assistir isso ao longo do tempo, mas 2 dias atrás, né, na noite, né, anterior a essa, de anteontem, faleceu o David Yang Shu, Sim. que é o pastor da maior igreja do mundo, né, até então, na Coreia. E milhares e milhares de pastores viajaram do Brasil e de todas as partes do mundo para a Coreia para descobrir o que acontecia numa igreja que passa de 1 milhão de membros, em igrejas na Coreia que passam de 500 mil membros, 800 mil membros, uma única igreja local.
São coisas assim fantásticas e inimagináveis no nosso meio. E as pessoas... Que pela manhã, né, bispo? Né, as que pessoas... logo pela manhã os carros se milhões, movimentando. a cidade é movimentada. E aí qual que é o grande segredo que você descobre lá, quando você vai ver por que que a igreja coreana teve esse boom? Por que que a igreja coreana explodiu dessa maneira? E aí quando eles chegavam lá, tentando descobrir, deve ser os grupos familiares, deve ser o formato do culto, a estrutura da igreja, eles descobriam que a igreja coreana era uma igreja fundamentada na oração. A descrição é que eles oram como quem soca o ar, como diz o apóstolo Paulo. Eles têm montes, a montanha de oração. Ou seja, a oração é a chave. Então a gente já está colocando para vocês aí de casa, a primeira chave, você precisa estabelecer rotinas, ambientes de oração, e as pessoas precisam ver você orando, pastor. Elas precisam descobrir você orando, pastora. A oração é o segredo de transformação de um ministério. A implantação e o estabelecimento de igrejas se dá através da oração.